Presidente, senhoras e senhores senadores, na semana passada, eu e o senador Cristóvão Buarque, com a solidariedade do senador Rubem Figueiró, ocupamos essa tribuna para denunciar a maior agressão ao projeto original de Brasília, perpetrado pelo governador Agnello Queiroz e pelo secretário de Habitação Geraldo Magela. Nos chamou a atenção a ousadia de propor algumas mudanças no projeto original de Brasília, atendendo os interesses da especulação imobiliária ou outros interesses inconfessáveis. Mas nos chamava a atenção tal a ousadia e a gravidade e o disparate das propostas apresentadas. Propostas essas que rapidamente promoveram imensa indignação na cidade, indignação comandada pelas entidades representativas e estudiosas do urbanismo brasileiro e do urbanismo do Distrito Federal, notadamente a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília, diversos professores da Faculdade de Arquitetura, o Conselho de Preservação do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, o Movimento Urbanistas por Brasília, enfim, todos se rebelaram, alguns articulistas, cronistas dessa cidade, se rebelaram e se estupefaram com a coragem, com a ousadia do que estava sendo proposto. Algo, senhor presidente, como, por exemplo, privatizar todos os espaços de escolas, de equipamentos públicos, reservados para clubes, unidades, vizinhança, localizados nas superquadras, nas entrequadras da Asa Sul, da Asa Norte, do Cruzeiro, do Sudoeste, algo como a criação de uma cidade com prédios de 27 metros de altura, de 9 andares, ali ao final do eixo monumental, próximo, no setor ferroviário, próximo à roda ferroviária e ao setor militar complementar. Propostas como a mudança de destinação de lotes na orla do Lago Paranoá, lotes destinados a clubes que se transformavam em hotéis, a criação, a mudança de gabaritos e de normas de alterações de uso da quadra 901 e várias outras aberrações indescritíveis. Isso tudo no que deveria ser um plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. E eu alertava ali e dizia que faria uma carta apelando à presidenta da República em função da falta de bom senso do governador do Distrito Federal e das consequências que isso poderia ter para o Brasil, porque o Brasil é signatário de acordos internacionais do patrimônio. Brasília é tombada como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, e por ser um governador do partido da presidenta, apelando que a presidenta interferisse nesse processo, até para evitar um mal maior. Eu dizia a um ditado popular que é melhor prevenir do que remediar, porque certamente isso terminaria num grande escândalo em função das aberrações e dos interesses inconfessáveis que se escondiam por trás e que se escondem por trás desse plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Pois bem, a indignação da população levou o governador ontem, de forma acanhada, envergonhada, a anunciar que estaria retirando desse plano de preservação do conjunto urbanístico todos esses itens que eu me referi aqui: a transformação de lotes de clubes em hotéis, a retirada do projeto de criação de uma cidade ao final do eixo monumental, a
a possibilidade de privatização dos espaços de escolas nas quadras e superquadras, as mudanças da 901 Norte, enfim, as principais questões apontadas que revelavam, digamos assim, a ponta do iceberg. E chamou a atenção que, ao sair, o governador deu uma declaração à imprensa dizendo que Brasília era patrimônio cultural, inclusive da humanidade, e por isso exigia cuidados. Eu fico pensando, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se o governador Agnello foi avisado ontem que Brasília é patrimônio cultural da humanidade. A sensação que a gente tem ao ouvir a declaração do governador Agnello, depois de ter tido a coragem de propor essas coisas à Câmara Legislativa, é que alguém avisou a ele ontem. Olha, governador, Brasília é patrimônio cultural da humanidade. Brasília tem um tombamento federal. Brasília não é uma cidade qualquer. E Brasília foi tombada pela sua singularidade, pela sua importância histórica, pelo que ela representa para o mundo do ponto de vista de concepção urbanística singular, diferenciada e de altíssimo valor. Mas eu volto à tribuna para retomar esse tema, para insistir com o IPHAN, e nós tivemos no IPHAN para cobrar do IPHAN Nacional uma posição clara sobre essa questão, que a população do Distrito Federal está solicitando, a posição clara do IPHAN e da Presidenta da República, no sentido de interferir para a retirada deste plano, da tramitação desse plano, para que a população possa se debruçar sobre ele, com tranquilidade, com profundidade. E nós não podemos aceitar agora, não, nós tiramos isso, agora vai aquilo. Até porque nos estudos feitos com profundidade por especialistas mostram que há contradições entre o que diz o texto e o que diz os anexos desse texto. E o grau de ousadia é tão grande que nos leva a crer que essas contradições não são meros equívocos, o que já seria muito grave. Mas provavelmente ali estarão as pegadinhas para poder atender os interesses inconfessáveis posteriormente. Chama atenção também, senhor presidente, a fragilidade dos argumentos da técnica que veio expor este plano para a bancada federal, do Distrito Federal, que não soube responder a nenhum dos questionamentos da bancada federal. Interessante que nos relatava a doutora Vera Ramos, arquiteta, que vem estudando, presidente do Conselho de Preservação do Instituto Histórico e Geográfico, que ao ir lá no CEDAB, ao apontar o erro, a equipe técnica reagia assim: é verdade, a senhora tem razão, tira isso, muda isso. Ou seja, não há nenhuma convicção. É assim, minha gente, que estão tratando do plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Então eu venho aqui e verei quantas vezes for necessário, porque eu entendo que essa é uma questão da maior importância para o país. Nós estamos falando da capital do país, de uma cidade reconhecida como patrimônio cultural da humanidade. E basta ver as manifestações da população do Distrito Federal a respeito dessa questão. E queremos trazer esse debate aqui para o Senado Federal. Trazendo o secretário de Habitação, convidando o secretário de Habitação, convidando o presidente do IPHAN e convidando a sociedade civil para dissecar este plano de preservação do conjunto urbanístico. Nos preocupa também, em função de tudo isso, em função dos interesses que estão movendo o governo do Distrito Federal nesse momento, que também nesse momento está sendo discutida sem o conhecimento da população, está tramitando na Câmara Legislativa a Lei de Uso e Ordenamento do Solo, a tal da LUOS. Nos preocupa porque entendemos que é importante ter uma lei de uso e ocupação do solo, mas uma lei como essa, ela tem que ser debatida com profundidade, às claras, explicando detalhadamente os impactos e as consequências de cada artigo ali presente.
Porque as coisas são assim, está chegando o final do ano, aí daqui a pouco, naquela última semana, naquelas sessões que entram madrugada dentro, se aprova também uma lei com profundo impacto no futuro do Distrito Federal. Esses dias, os jornais noticiaram que o governo do Distrito Federal pretende aprovar uma cidade com 900 mil habitantes. Essa foi a notícia vinculada. Aqui às margens da DF-140, em que grande parte dessa área foi recentemente transformada para expansão urbana e a de propriedade privada. Então, nós temos que estar atentos também a essa lei de uso e ocupação do solo. Como devemos estar atentos ao que está acontecendo na TerraCap nesse momento. Que a TerraCap, que é a empresa que deveria cuidar das terras públicas do Distrito Federal e deveria ser uma agência de desenvolvimento local, mas as informações que nos vêm sobre o que está acontecendo lá, especialmente no que se refere às decisões que estão para ser tornadas públicas em relação ao Parque Tecnológico Capital Digital, também nos deixam extremamente preocupados. Extremamente preocupados. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho aqui dessa tribuna, mais uma vez, reiterar à presidenta Dilma, já encaminhei a carta, no sentido de que ela interfira no sentido de aconselhar o governador Agnello Queiroz, que agora já sabe que Brasília é patrimônio cultural da humanidade, para que retire de tramitação esse projeto e que permita à população e que informe a população, através das tabelas, o que vai significar o adensamento proposto por esse plano, item por item. Qual é a consequência que vai acontecer se aprovado esse plano? Plano esse, diga-se de passagem, que foi encaminhado pelo Conselho de Planejamento da cidade, pelo Complan, quando estava com suas atividades suspensas pela Justiça do Distrito Federal. Outro detalhe, suspensas em função de que a composição da sociedade civil naquele conselho não tinha respeitado as regras legais e, portanto, a Justiça mandou suspender as atividades do Complan. Faço aqui também, peço para constar nos anais dessa casa, uma nota, uma moção assinada por arquitetos de todo o Brasil, na última edição do Q+20, no Palácio Quitandinha, em Petrópolis, onde arquitetos de todo o Brasil publicam uma moção de solidariedade a essa nossa causa e mostrando a sua preocupação com Brasília como patrimônio ameaçado por ações de um governo que tem demonstrado total falta de conhecimento do que representa Brasília como patrimônio histórico, como feito histórico e cultural, e que desconhece totalmente o que significam as escalas residenciais, residencial, monumental, gregária e bucólica, que formam o conceito que balizaram o tombamento do conjunto urbanístico. Repetindo, que Brasília é tombada não porque deve ser preservada, ela é tombada porque merece ser preservada. Essa é a razão do tombamento. Um projeto tão singular, tão fantástico, tão diferente, que a própria Unesco reconheceu como primeira cidade moderna que deveria ser tombada, pelo que ela significa como feito histórico. Portanto, solicitando que conste nos anais da Casa a manifestação dos arquitetos de todo o Brasil, essa moção, reitero esse apelo à presidenta Dilma, confiante de que nós vamos retirar esse PPCub e colocá-lo sob a análise da população de Brasília e, ao mesmo tempo, alertar para a lei de uso e ocupação do solo, sobre o que está sendo urdido nesse momento
pelo governo do Distrito Federal no que se refere à lei de uso e ocupação do solo do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.